Esse é o Pod Faith Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael. Eu sou o Raí. Bora lá pro vídeo? Então, Raí, hoje a gente acertou falar sobre a Aí idolatria pronto. e falar sobre o Rio Grande do Sul como o epicentro dessa idolatria, o Rio Grande do Sul como Pelo que eu andei alvo. pesquisando, o Rio Grande do Sul é o maior estado com índice de terreiras Sim, do Brasil, superando o Rio de Janeiro e a Bahia. estados como a Bahia, que durante muito tempo foi recorde, né? Deixar claro que o intuito desse vídeo não é diminuir nenhuma religião, não é fazer divisão, discurso de ódio, nem nada disso. É só abordar o assunto pela liberdade de expressão religiosa que nós temos e abordar ela como algo, biblicamente falando. O nosso norte é... Sim, semear a nossa ideia. Rafael, eu tenho um versículo bíblico que eu guardo na minha cabeça assim há muito tempo. Em Êxodo 20, o versículo 4 que fala: Não farás para ti imagem de escultura que há no céu, na terra e nem debaixo da terra, e nem se prostrará a ela para o adorar. Cara, é isso. E a Bíblia, ela é objetiva, né? Muito embora muitas vezes ela tem versículos, tem livros que são assim, de uma interpretação um pouco mais afurada e diferente, essa é bem objetiva. É Deus falando com o seu povo e falando lá na primitividade. Eles não deveriam adorar. Vale a pena lembrar que esse versículo, ele foi trazido para um povo primitivo, na sua primitividade, e era uma constante, era comum isso naquelas épocas. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que os números não nos deixam mentir. Hoje em dia, isto continua sendo uma constante no ser humano, essa necessidade de adorar, essa necessidade de fazer pactos, essa necessidade de continuar. Todas as civilizações, elas têm duas coisas em comum, e isso é para todas as civilizações. Primeiro, a água. Elas todas se moveram em direção à água. Veja Rio Grande do Sul, veja como se construiu aqui a nossa cidade, às margens do Rio Guaíba. Então, isso é uma constante. O berço da civilização, né? A Mesopotâmia, terra entre rios, Rio Tigre e Eufrates. Ponto. Agora, todas elas também se desenvolveram com um culto. Inclusive, se você for fazer uma análise mais crítica e buscar a questão da linguagem, a questão da fala, das línguas em si, vai ver que ela está intrinsecamente ligada à religião, ao culto. Inclusive, culturas até hoje, formas de expressões e linguagens estão intrinsecamente ligados ao culto, ao rito. Então, isso é uma coisa que não tem como desligar. Isso está profundamente, isso é visceral, Isso é ligado. né? E Deus condena isso claramente nesse versículo que tu acaba de propor e de trazer aqui na mesa da reflexão. Então, cara, Deus, ele é enfático e ele não foi subjetivo, ele foi objetivo em dizer: olha, se vocês querem me agradar e ser o meu povo e eu ser o Deus de vocês, vocês não devem fazer imagens de escultura nem adorá-los. Agora, a gente encontra em Paulo, né, Eu ia perguntar isso. já falando sobre essas questões. Veja bem, vocês estão adorando a ídolos, mas não percebem que, na verdade, vocês não adoram a ídolos, mas a demônios que estão por trás de ídolos. Isso falando no seu tempo, falando para aquela cultura que tinha todo aquele modus operandi de viver a vida e de ver a vida, porque ele estava tão arraigado na vida deles que até mesmo o comércio girava em torno da idolatria, em torno da adoração. Veja bem, o Império Macedônio se desenvolveu com essa mitologia toda que nós temos hoje. Depois vem Roma e absorve toda essa ideologia, toda essa cultura, todo esse caldo religioso e incorpora, tanto que nós temos o mesmo Deus com nomes diferentes, tanto no grego quanto no romano. E isso foi ficando. Então, isso é do homem, essa adoração. Mas Paulo vai nos advertir que nós não devemos Adorar ter a ídolos. tais práticas, adorar a ídolos. Se de um lado, Rai, nós temos todo esse contexto histórico, de um outro lado também nós temos o Rio Grande do Sul não ficando fora disso, ele está dentro. O Rio Grande do Sul, um estado mais branco do Brasil, digamos assim, se misturando com todo esse caldo religioso, todo esse sincretismo. Haja vista que o sincretismo, aos olhos de Deus, ele é uma coisa horrível. Se, de um lado, hoje na sociedade, ele é visto com bons olhos, cara, é magnífico que as religiões vivam em harmonia. E nós não estamos aqui para falar diferente, que haja harmonia entre as pessoas. Quando eu falo em harmonia,
Não é eu aceitar o credo do outro. Não é eu viver e incorporar o credo do outro, mas respeitá-lo como um ente, como pessoa, como um igual a mim, que tem um credo diferente. Agora que a Bíblia condena eu me misturar como fé, a Bíblia deixa claro que esse sincretismo ele não é saudável. Pelo contrário, ele bateu contra. Disse, olha, o meu povo se perverteu. A pérfida Israel tem adorado outros deuses. Porque ele tem a Israel como uma noiva, né, como sua esposa, como a quem ele ama, e que o trai com outros deuses, com os Baalins, que é plural de Baal. Existiam vários tipos de Baal lá naquele momento em Israel. Hoje, isso é uma coisa mais histórica. Todavia, nós temos outros modus operandi, temos outras deidades, temos outras formas de culto, de rito e de ver a vida. Todavia, a Bíblia nos deixa claro que este não é o caminho para agradar a Deus. Se de um lado, né, as pessoas percebem que elas têm a liberdade para fazer isso, e eu acredito realmente que elas devem ter, eu bato o martelo que as pessoas têm que ter o direito de adorar quem quer que deseje e fazer a sua forma de rito, está tudo certo. Agora, nós também temos o compromisso de afirmar e de reafirmar a Bíblia, que ela vai nos conduzir e dizer que nós não devemos adorar outros deuses. Então, esse é o... Né? Não pode adorar dois deuses. Ou adora Deus ou adora Mamon. Ou tu há de agradar um e aborrecer o outro. Da mesma fonte não brotam dois tipos de água. Então, não tem como, cara, tu agradar dois senhores. Não tem. Isso está explícito. Como dito antes, o propósito desse vídeo não é acalorar os ânimos e nem fazer dissensão entre religiões, nem entre o cristianismo, todas as outras formas de... Não é isso. É só deixar claro a visão bíblica e trazer esse adendo, trazer essa informação. Agora perceba você, existem muitas religiões afro-ameríndias que no seu escopo de rito, eles sacrificam. É bom deixar claro que Israel também fazia isso. Israel tinha essa forma de ver, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e então alguém deve morrer. Nós, todavia, temos a cosmovisão, temos isso já calcado e centrado dentro da nossa forma de professar a fé, que Jesus foi quem morreu por nós, portanto, não se deve mais sacrificar. Todavia, nós não estamos dizendo e fazendo crítica a quem faz. Todavia, estamos dando aqui um norte, que Jesus já foi sacrificado, então esses sacrifícios, eles não devem mais... Não são mais necessários. Não são necessários. Todavia, como é feito, a gente percebe que é feito por barganha, é feito por troca, aí com Deus não tem barganha. Isso é claro dentro do cristianismo. Isso é claro dentro de uma relação com Deus. Todavia, quando eu quero agradar a Deus, então, eu pego e troco a minha forma de ver a vida, uma forma má, uma conduta que é errônea, e passo então a agradar a Deus e andar nos moldes de Deus, que sempre é um molde bom, porque Deus é amor. Gente, nós queremos dizer também, para finalizar aqui, todo o pacto satânico, agora entrando um pouquinho mais fundo, e nós não temos muito tempo para desenvolver isso, mas a questão é que, por que todo o pacto com o diabo, todo o pacto satânico, Lúcifer, enfim, envolve sangue? Porque quando tu corta o teu sangue, no mundo espiritual tu está dando uma moeda de troca. A moeda de troca no mundo espiritual é o sangue. Quando tu corta ali o teu sangue e derrama e oferece a demônios para fazer esse pacto, o que tu está dizendo no mundo espiritual? Bom, eu rejeito o sangue que foi derramado na cruz por mim, o que vale agora é o meu. Eu faço um pacto contigo. Este é o sangue que vale. Anulando, tentando anular o sangue de Cristo, porque há o impedimento de Satanás de atuar na vida das pessoas. Todavia, quando elas cortam seu sangue e derramam ali, esta é a moeda de troca. Então, abre-se as portas espirituais para que o demônio, o diabo, as potestades possam atuar na vida desta pessoa. Então, essa é a moeda de troca dentro do mundo espiritual. Cuidado, porque eu já vi isso com esses olhos que a terra há de comer, coisas bem escabrosas em relação a isso. Pessoas sendo possessas por demônio, porque alimentavam com essa moeda de troca que é o sangue. Bom, enfim, gente, não querendo ser prolixo, mas o que nós tínhamos para falar é isso. Raí, alguma Tem alguma palavra para eles? Essas?
essas pessoas que fazem esse tipo de adoração. Ah, todo respeito, todo carinho, mas a gente diverge, a gente caminha junto enquanto humanidade, a gente caminha junto enquanto pessoas, todo o respeito, todo o carinho, todo o amor. Todavia, o caminho é Jesus, o caminho que vai levar para o céu O caminho, a verdade. é Jesus, e continua sendo, sempre foi, sempre será. Então, no dia que se diz hoje, se ouvires a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. Rio Grande do Sul, converta-se. Rio Grande do Sul, abandone as más práticas e volta-se ao Senhor, porque o que a gente está vendo aqui também é fruto espiritual. Beijo no coração a todos os gaúchos e gaúchas, e para o Brasil e para o mundo.